minha querida amiga Marilene, da PLB, o Biraci Bira, né, representante aí dos trabalhadores organizados nesse país inteiro, a Márcia, que é da assessoria técnica da CTB, e as duas doutoras, professoras Madalena Guasco e Arminda Raquel Mourão. Primeiro dizer que, Marilene, que eu vou fazer uma fala, eu espero não usar meus 20 minutos, porque nós estamos em sessão e eu estou aqui com uma certa responsabilidade pela liderança do partido para acompanhar a pauta que começa daqui a pouco. E terei, portanto, de fazer, e tenho certeza que a contribuição das duas nossas professoras, doutoras, serão as contribuições essenciais para que o debate se realize. Do ponto de vista da política, eu queria destacar algumas coisas. Eu creio que a educação, Vira e companheiros e companheiras, talvez esteja sendo o setor, a educação, a cultura, os dois setores onde o bolsonarismo, o governo Bolsonaro, tem concentrado mais a sua força destruidora, a sua capacidade de destruir a política pública ou as políticas públicas que estavam sendo realizadas, e, no caso da educação, já há alguns anos, algumas coisas se iniciaram e que tomaram força no governo de Lula e Dilma. No caso do ensino superior, não há nem o que discutir o crescimento imenso realizado no investimento em educação de nível superior, no governo de Lula e Dilma, e a Bahia sabe o reflexo disso, saiu de uma universidade federal para 6, né? Os institutos também, os institutos federais de educação, que nós na Bahia saímos de 2 para 30 e 36, 37, alguma coisa assim, ou 34, está aí, a partir dos 34. E nós, portanto, sabemos o impacto disso. Mas foi muito mais do que isso. Nós tivemos uma política de cotas para negros nas universidades, nós tivemos um debate sobre a inclusão social dentro das universidades a partir do debate de política de cotas. Nós tivemos programas, projetos para a inclusão, para o estímulo do estudante universitário nas universidades privadas, com o financiamento do FIES. Nós tivemos também programas de estímulo à pós-graduação, a pós-graduação fora do país, como já também de conhecimento público. E o que tivemos desde o início do governo Bolsonaro foi um discurso ideológico de combate ao sistema, né, de ensino existente no país, uma guerra ideológica, cultural e, portanto, atingindo a educação no conceito de que as universidades do Brasil, como chegou a dizer um dos seus ministros, era o lugar da balbúrdia, né? Ele não só disse isso, como disse, chegou a afirmar que a UNB fabricava maconha, né? Chegou a fazer esse tipo de comentário. Em 2 anos e meio de governo, já se vão 3 ministros de educação, 2 absolutamente voltados para a afirmação do pensamento de Olavo de Carvalho, reconhecidamente seus seguidores, e provocadores, o tempo inteiro provocadores, especialmente o Weintraub, que fez tantas acusações à universidade, que resultou, inclusive, num movimento forte das universidades, dos estudantes, dos professores, dos trabalhadores da educação, para ocuparem as ruas de todo o Brasil, numa declaração do seu repúdio àquilo que ele representava, e terminou saindo, fugido do Brasil, hoje está nos Estados Unidos, num banco, onde recentemente até houve movimentação
contra a sua presença lá, no Banco Mundial. Mas, atualmente, né, o governo, o atual ministro, que é mais calado, mais comedido, mas é que é também tão, digamos assim, deletério à política educacional quanto os demais. Quanto os demais. Recentemente, ele afirmou numa palestra de que as crianças no Brasil, nas escolas, não sabiam português, não tinham outros conhecimentos, mas sabiam como usar uma camisinha, como se a escola combatendo a ideia da educação sexual no ensino médio. Né? Então, hoje, a política do MEC, ele sentiu a necessidade de refluir um pouco no discurso da provocação, que isso atingia a sociedade brasileira, atinge a sociedade brasileira, o respeito que a sociedade brasileira tem à educação pública, gratuita, especialmente à educação de ensino superior, o respeito, porque a educação pública, a escola pública, principalmente no interior do Brasil, é a única alternativa ou a principal alternativa que se tem para alfabetizar, para iniciar a educação de nossas crianças. E o povo sabe disso. E passaram para uma agressão mais sofisticada. Que agressão sofisticada é essa? Primeiro, cortes direto de verbas da educação. A universidade, no orçamento atual, sofreu um grande corte de verbas, chegando a cerca de 30%. No caso da nossa Universidade Federal da Bahia, aqui, nós estamos funcionando com um orçamento correspondente a 10 anos atrás, com mais professores, mais estudantes, um custo maior com o orçamento de 10 anos atrás. Como deputada, me lembro de que nós costumamos fazer reuniões com os reitores da nossa universidade, das nossas universidades, depois que passamos a ter mais de uma, para discutir os novos investimentos da universidade. Colocávamos sempre uma emenda de bancada para esses novos investimentos. Recentemente, especialmente a partir do governo Temer e agora a partir mais ainda do governo Bolsonaro, nós reunimos para botar uma emenda de custeio para que a universidade consiga sobreviver. Essa é que é a realidade nossa. Então, a primeira coisa, ele retira verbas diretamente, reduz o orçamento, depois bloqueia uma outra parte dos recursos, e aí fica mais apertado ainda, recursos que atingem a escola básica, né? todo o sistema de educação básica, mas também que atinge o ensino superior e a pós-graduação, e a pesquisa, né? Que depende dela. Temos ainda cerca de mais de 700 mil crianças fora da escola. As escolas públicas, mesmo que a gente tenha conseguido agora uma grande vitória, que foi o Fundeb, continua ameaçada no seu financiamento por esses bloqueios de recursos. O ataque à democracia, que é o segundo ponto mais destacado dessa política, a democracia interna nas universidades, as tentativas de intervenção nas eleições dos reitores das universidades federais, dos institutos federais de educação, né? A tentativa de desqualificação das universidades públicas, isso é constante, é um discurso único. Né? A ideia de... Ontem mesmo, na Comissão de Educação, víamos isso, a ideia de que a universidade não presta conta da sua produção, está em quase todo o discurso dos deputados e deputadas bolsonaristas, né? Tentando criar esta narrativa para tentar desqualificar a universidade pública num momento em que ela demonstra toda a sua força, em que ela adere claramente ao combate à pandemia. Diversas universidades desenvolvem pesquisa que estão ajudando
ao tratamento da pandemia, o caso do Ceará, com aquela criação do respirador mais direto, e tantas outras. Né? É uma pesquisadora baiana que descobre o genoma do vírus, e assim por diante. A pesquisa, a ciência e a Universidade Brasileira revela, neste momento, justamente o seu potencial em todas as áreas. E ainda assim, e por isso, talvez, ele busca a sua desqualificação. E, por último, a outra ação deles, o outro vetor com que eles atuam é a tentativa de fazer voltar as aulas presenciais em todos os níveis na educação pública para não discutirem a segurança da vida dos profissionais de educação, sejam dos trabalhadores das escolas e das universidades, aos professores, aos mestres e aos alunos dessa universidade, no caso, utilizando-se do discurso de que a criança não tem grande impacto do Covid, o que está também comprovado erroneamente. Né? E, aliás, nós estamos vivendo um momento em que cresce a contaminação entre os jovens, justamente pela repetição desse mantra absurdo, como se o jovem não se contaminasse ou não morresse. Nós estamos vendo muitas mortes de pessoas abaixo de 40 anos de idade, com 40 anos de idade. Ainda antes de ontem, nós aqui no PSB perdemos um grande amigo com apenas 41 anos de idade. E assim nós vamos vendo, cada pessoa vai ter um conhecido, um amigo, uma pessoa próxima da família ou da família que morreu ou esteve gravemente enfermo nesta mesma faixa etária. Né? Há uma certa proteção maior agora dos idosos por conta do início da vacinação. E a vacinação para as universidades e para os professores chegando também depois de uma longa luta, depois de toda essa pressão para o retorno às aulas e, principalmente, ainda em doses homeopáticas, vagarosamente, como para todo o povo. Bom, eu queria colocar esses três, eu diria, vetores centrais da ação que eu creio que eles estão atuando, dos alvos que eles estão usando contra a educação pública em nosso país, que continua sendo fruto de uma perseguição ideológica intensa. Né? Com esse novo ministro, volto a dizer, continua sem rumo ou com o rumo desejado por eles. Né? Então, eu acho que, mais uma vez, além disso, a universidade, que sempre esteve na defesa da democracia no Brasil e aliada a um projeto de desenvolvimento nacional, independente, soberano em nosso país, também é desafiada a lutar como todo o povo em defesa do Estado de Direito democrático, do Estado de bem-estar social definido pela Constituição Federal de 88, e agora mais ainda com o ataque da PEC 32, que é uma PEC voltada para a destruição do Estado brasileiro, do Estado enquanto Estado mesmo, das carreiras que compõem o serviço público nacional, as carreiras nas universidades, a carreira na educação, na segurança, na saúde, todas elas que, mais uma vez, reafirmo, demonstram todo o seu vigor e necessidade de existirem agora, nesse momento da pandemia. Portanto, são diversas as formas de ataque que eles estão usando contra o Estado brasileiro, contra a educação no Brasil, e que nos remete à necessidade de que organismos como a CTB, que é uma central de trabalhadores, possa refletir sobre a necessidade
de, mais uma vez, se aliançarem com os setores da educação em nosso país para defenderem a educação pública gratuita de qualidade, inclusiva, único acesso, maior acesso, para que os trabalhadores possam se beneficiar dela, da sua existência e da democracia brasileira. Portanto, eu reafirmo o nosso compromisso em defesa desse modelo de educação libertadora, desenvolvimentista, que atua no sentido de fazer com que os jovens brasileiros possam contribuir com o seu país, com toda a sua capacidade de dedicação, e que nós possamos recuperar para o povo brasileiro o espaço de afirmação de um país democrático, que, sem dúvida, nós precisaremos reorganizar nesse pós-pandemia. Sem a educação de qualidade, o pós-pandemia do Brasil será muito mais duro do que o que já está sendo, com índices de desempregos acelerados, com índice, inclusive, grande de desalento na classe trabalhadora. 5 minutos, deputada. E com esse fosso tão profundo de desigualdade entre a educação pública e a educação privada no Brasil, que ficou assim chocantemente visto por toda a sociedade nesse momento de pandemia, onde a classe média continua a ter acesso a estudar de maneira remota e a passar de ano, e os meninos da escola pública sem acesso à tecnologia, sem acesso aos equipamentos tecnológicos e sem acesso, portanto, à possibilidade de conhecimento, mesmo no campo das aulas remotas. Eu vou parar por aqui, porque já chegou o meu prazo, e passar a palavra a vocês, e passar a palavra de volta a vocês. Eu vi aqui mais um pouco, enquanto eu puder, até que eu já peço desculpas antecipadas e já peço licenças antecipadas para na hora que eu tiver que sair. Peço desculpas especialmente às outras duas educadoras, que são as duas educadoras, que eu não sou, que são as nossas principais palestrantes de hoje, que foram obrigadas a me ouvir na minha ignorância e que não poderei ouvir a toda a fala delas. Muito obrigada.